contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar e nada pode um adorador. Não existem que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Oh, Santo Deus. E aqui em Criciúma, um povo que te adora, um povo que te ama, verdadeiros adoradores e adoradoras do Senhor. Nada, meu Deus, nem ninguém vai fazer com que eles venham parar, Pai. Porque, meu Deus, eles estão de coração aberto, decididos, Pai, a te louvar, a te adorar. Deixaram tudo nessa manhã para estar na tua casa. Oh, Santo Deus, para começar o mês entregando as primícias, as primeiras horas, meu Deus, desse domingo, deste primeiro domingo do mês de agosto de 2026, meu Deus, na tua casa, na tua presença, te louvando, te adorando, bendizendo, Pai, o teu santo nome. A tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Ah, Santo Deus, e o Senhor encontrou aqui nessa manhã em Criciúma uma multidão de adoradores e adoradoras do Senhor. E é tudo o que sabemos fazer, Senhor. É te louvar, é te adorar, é bendizer o teu santo nome. Ah, meu Deus, é entregar o nosso melhor a ti. Oh, meu irmão, você veio entregar o melhor para o Senhor. Oh, minha irmã, você veio entregar o melhor para o Senhor. É o melhor culto, ou é o teu melhor, é o domingo dos filhos de Deus aqui em Criciúma, e nós te louvamos, Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor, porque é isso que sabemos fazer. Toda a igreja vai declarar mais uma vez: adorar é o que sei, adorar é o que sou, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. Com palmas, com palmas. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Ele quer te ouvir, Senhor. Adorar, adorar, nada pode. uma Maravilha de Deus. não existem que contenham a voz de quem te adora, Senhor. E adorar, Nada pode. nada. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Só na capela. Adorar é o adorar. Nada pode. Você pode fazer melhor. Não existem. Contenham a voz de quem adora. A voz de quem te adora. E aplauda ele que ele merece. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Quem está alegre, diga amém.
Eita glória, pode se assentar, fique à vontade, bem-vindos à casa de Deus. Você que está em casa nos assistindo, bem-vindo à nossa programação. Você pode fazer parte também desse momento especial aqui na casa de Deus, Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, aqui no bairro Próspera. Sempre todos os domingos, 8 da manhã ou 18 horas. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo na bênção? Parabéns para você que está na igreja. Primeiro domingo do mês, primeiras horas da sua manhã, você entregando a tua primícia para o Senhor. Você saiu bem, começou bem. Quem começa bem, a tendência é terminar melhor, melhor ainda. Amém? Muito bem-vindos todos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, se você puder, lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Nós vivemos dias, pessoal, onde as pessoas têm encontrado muitas dificuldades, às vezes dentro de si mesmas. Como assim, pastor? Às vezes as pessoas elas começam a lutar contra si, ou luta contra o outro, luta contra o marido contra a esposa contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais. Satanás tem achado morada nas nossas vidas e temos que tomar cuidado. Paulo, ele está aqui ensinando ao povo de 2 Coríntios, aqui em 2 Coríntios, o povo de Coríntios, sobre algo muito importante. 2ª carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 1. Vamos lá. 2ª carta de Paulo aos Coríntios 10, 1. Glória a Deus. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou usado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim o quê? Poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Diga graças a Deus. Então Paulo está ensinando aqui, pessoal, nós não podemos viver na carne, temos que viver no Espírito. Em Gálatas, logo aí pertinho, tem também uma mensagem de Paulo aos Gálatas. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, o próximo é Gálatas. Vamos lá. Paulo, ele sempre ensinava, ele sempre mostrava como devíamos andar. Gálatas, capítulo de número 5. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o quê? O que quereis. Ou seja, nós nunca temos como andar nos dois ao mesmo tempo. Ou eu vou andar segundo a carne, ou eu vou andar segundo ao Espírito. Ou eu vou fazer a minha vontade, ou eu vou fazer a vontade de quem? De Deus. O 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, quando eu ando segundo aquilo que Deus diz em obediência, eu não estou debaixo da lei, porque eu estou na obediência. Nada nem ninguém pode se levantar contra mim. Por quê? Porque
Cristo é que me justifica. Eu sou justificado pela palavra de Deus. Agora, quando eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, acho que estou certo, aí Deus não pode fazer nada. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo porque para uns Deus faz e para outros não. Deus não pode ir contra a própria palavra dele. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito. Porque a carne, pessoal, ela é manhosa. A carne nos leva geralmente a fazer aquilo que é contrário à vontade do Espírito. Tem gente que fala assim, pastor, mas a carne é fraca. Eu digo que essa é a frase do derrotado, é o melô do derrotado. É o slogan do derrotado. Como assim, pastor? Espera aí, se a carne é fraca e ela está me vencendo, o que eu sou então? Sou mais do que fraco. Se a Bíblia diz que em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, mas a carne é fraca e você é derrotado? Porque se ela é fraca e está te vencendo, então, pastor, o senhor entende? Eu posso entender, mas não sei se Deus vai entender. Porque ele diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito e não pela carne. Nós não podemos dar lugar à carne na nossa vida, porque a carne ela vai sempre nos levar a distanciar de Deus. Toda vez que nós deixamos a carne nos guiar, no momento pode parecer certo, no momento pode nos trazer prazer, talvez até algum lucro, mas a longo prazo vem a destruição, porque não é a vontade de Deus. Elias foi um homem muito usado por Deus. Elias foi um homem que, na ousadia do Senhor, ele fez grandes coisas. Mas teve um momento da vida dele que ele deu ouvido à carne. Vamos ler sobre isso? Vá lá comigo em 1 Reis. Olha o que a carne faz com o homem, mesmo um homem de Deus, um dos maiores profetas da humanidade. Olha o que a carne fez com ele. Às vezes você vai pensar assim, nossa, Elias pulou o muro, né? Pulou a cerca. Não é isso não. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. No 18, a Bíblia diz sobre o desafio dos profetas. Elias foi usado por Deus para desafiar os profetas de Baal. E ali Deus respondeu com fogo. O homem foi usado por Deus. Elias orou e Deus mandou chuva, porque havia uma palavra de Deus através de Elias falando para Acabe: enquanto eu não disser, não haverá chuva nem orvalho. E veio chuva. Homem usado na presença de Deus. Mas agora no capítulo de número 19, versículo 1, diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas a espada. Olha o que o homem de Deus foi usado para fazer. Ele orou, Deus respondeu com fogo e todos os profetas foram derrubados. Nenhum ficou para contar a história. Porém, no versículo 2 diz, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte, disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Espera aí, cadê aquele grande homem de Deus? Cadê aquele homem que desafiou os profetas de Baal? Cadê aquele homem que orou e o céu se abriu e a chuva desceu? Agora, por causa de uma afronta, por causa de uma ameaça, ele se acovardou. Porque ele deixou de ser guiado pelo Espírito e andou segundo a carne. Nós nunca podemos dar lugar à carne. Às vezes a pessoa acha que dar lugar à carne é só prostituir, é roubar, é mentir. Não, pessoal.
Às vezes nós damos lugar à carne, tem uma doença que está matando muitos cristãos, chama deprê. Nessa época não tinha esse nome, senão ia falar assim, ó, e ele ficou deprimido, sim ou não? Por quê? Ele deu ouvido à fraqueza dele, à incapacidade humana. O que a Bíblia diz em Joel? Diga ao fraco, eu sou forte. Ei, Jezabel, quem é você? O mesmo Deus que me respondeu derrubando cada profeta de Baal, vai me responder também. Os seus deuses não valem nada, porque o meu Deus me protege, me guarda. Não, mas ele deu ouvido, ele deixou com que a afronta fosse maior do que o Deus dele. Nunca, pessoal, aceite isso. Nós estudávamos aqui na sexta-feira sobre Davi. Davi, ainda jovem, foi ali levar mantimentos para os seus irmãos e buscar notícias para seu pai Jessé. E quando ele ali chegou, havia um gigante chamado Golias, todos conhecem a história, que há 40 dias e 40 noites estava afrontando o povo de Deus, afrontando o exército de Israel. E o que eles faziam? Eles temiam. Eles temiam e fugiam de diante do gigante. Eles não afrontavam o gigante, até mesmo o rei Saul. E Davi falou, espera aí, quem que é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí ele falou, o que aconteceu? Aí contaram para ele, olha, ele está querendo que levante um entre nós para guerrear com ele, e aquele que vencer o outro vai ser servo. Tá, e o que ganha? Quem ganhar? Ah, não, além de ganhar a batalha, o rei falou que vai enriquecer ele, opa, tô rico. Na hora ele já... Por quê? Ele era espiritual. Vai casar com a filha do rei. Ah, meu sogro, a partir de hoje ele vai ser meu sogro. O que mais? A família não vai pagar mais imposto. Opa, estamos isentos de imposto. Rico, casado e sem imposto, melhorou mais. Mas ainda ele viu a oportunidade onde todo o exército e o Saul se acovardaram, ficaram com medo, deram ouvido à afronta. Não, pessoal. E ele foi diante do rei e falou, rei, pode deixar comigo. Assim como quando eu estava cuidando das ovelhas de papai, vinha o urso e eu o afrontava, eu o rasgava com as minhas mãos, também o leão, assim eu farei com esse incircunciso. Olha que ousadia, pessoal. Quando nós estamos no espírito, nós não olhamos para o nosso corpo e falamos, mas eu sou fraco. Eu sou incapacitado, eu nem estudei muito, eu nem tenho um sobrenome bonito. Ah, pastor, talvez igual Gideão, mas quem sou eu? E Deus falou com ele, porque eu hei de ser contigo, Gideão. Davi sabia que Deus era com ele. Eu até fiz uma pergunta na sexta-feira sobre por que Davi estava com aquela coragem toda e Saul estava se acovardando. Ninguém tinha resposta para mim na sexta-feira. Tem alguém aqui na igreja agora que não estava na sexta e tem essa resposta? Por que Davi estava com aquela coragem toda e Saul com medo, tinha saído até da frente da batalha? Pode levantar a mão e falar, pastor, eu sei por quê. O ungido de Deus é a resposta 99,9. Quem mais sabe? Eu vou pedir para colocar o versículo que nós lemos lá na sexta-feira, que não é a mensagem de hoje, mas eu vou pedir para colocar 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de... Então já não era mais na força dele, já não era mais na capacidade dele, agora era no Espírito. As armas da nossa milícia não são o que nós estudamos lá no início? Carnais, mas o que? Espirituais. O nosso exército não é o exército que as pessoas veem, mas é o exército de Deus. Lembra aquele aprendiz de Eliseu? Eliseu estava bem tranquilo, logo de madrugada, o servo dele levantou, olhou para fora e estavam cercados. E ele ficou com medo e falou, meu Senhor, estamos cercados. Aí o Eliseu falou assim, Senhor, abra os olhos para que ele veja. Quando o Senhor abriu os olhos espirituais dele, ele falou assim, meu Senhor, mais são os que estão conosco do que os que estão
com eles, porque ele começou a ver além, ele começou a ver no mundo espiritual. Davi já via no mundo espiritual, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E por que Saul se acovardou? Pastor, 14, o próximo versículo, coloca, por favor. E o Espírito do Senhor se retirou e o assombrava. Ou seja, qualquer coisa para ele era grande demais. Qualquer coisa para ele era como se fosse uma barreira intransponível, porque ele estava na força dele, não na força de Deus. Davi ainda muito jovem, de gentil presença, como diz a palavra de Deus, mas lá dentro tinha um gigante dentro dele, muito maior do que Golias, que era o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que diz, agindo eu, ninguém impedirá. Aqui Elias estava pedindo a morte, porque ele esqueceu do Deus que ele tinha orado. Pelo jeito que diz a Bíblia, aqui não diz cronologicamente, né, não mostra o dia, mas o que dá a entender que era um dia após o outro. Aconteceu hoje, ele venceu porque Deus respondeu. Amanhã, agora vem Jezabel com afronta, ele pede a morte. Espera aí, cadê o espiritual de ontem? Cadê aquele que orava e os demônios eram expulsos? Cadê aquele que era ousado na presença de Deus? Agora está igual, desculpa, um cachorro vira-lata com um rabinho entre as pernas. Não, seja ousado na presença de Deus. Seja aquele que, se Satanás se levantar, vai falar, Satanás, vai cair de novo. Vai mais uma vez ser derrotado, porque eu estou na presença do Todo-Poderoso. E se eu não estou? Entre na presença do Senhor, que nós nunca podemos viver fora da presença de Deus, todo o tempo. Quando eu vou para a igreja, não. Quando, pastor, eu estou me consagrando, não. Nós temos que estar na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, quando o ano não é bissexto. Se for bissexto, 366. Porque nós vamos ter a proteção de Deus, nós vamos ter a força de Deus, nós vamos ter a ousadia de Deus para lutarmos contra toda e qualquer adversidade. Talvez você está nesse exato momento no lugar que Elias estava, pedindo a morte, desanimado, não sabendo o que fazer, mas só que você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para te levantar, para te fortalecer, para falar para você, ei, eu sou maior do que qualquer afronta. Não tem Jezabel, não tem Satanás nenhum, não tem principado, não tem potestade que é mais forte do que eu. Ele falou para Gideão, através do anjo, porque eu hei de ser contigo. E o que aconteceu com Elias? Volte aí, por favor. 1 Reis 19, versículo de número 3 agora. Não, 5, perdão. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse-lhe, levanta-te e come, porque muito comprido te será. Ele tinha desistido, mas Deus não. Deus insistiu com ele. Ei, talvez tenha alguém lá na sua casa que já desistiu. Não desista não, vai para cima. Seja a boca de Deus, fala, não, vamos lá, marido, vamos para cima. Deus é conosco, Deus é contigo. Ou talvez é a esposa, o marido tem que levar aquela palavra. A Bíblia diz, é melhor ser 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. É importante nós termos isso diante de nós, é o seu familiar, é o teu filho, é a tua filha, é alguém lá no teu trabalho que está cabisbaixo, está desanimado, você fala, não, vamos para cima, Deus é contigo. Outro dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa estava sentindo afrontada no trabalho. Pastor, mas é assim, mas é assado, mas é assim, mas é assado. Eu falei, espera aí, para que Deus te colocou lá nesse trabalho? Quando você entrou lá no seu trabalho, fizeram uma proposta para você, fizeram.
Estão cumprindo? Estão. Então pronto, não olha para o lado, vai para frente, vai para cima. Deus vai fazer você vencer. É Satanás tentando fazer com que a pessoa recue, com que a pessoa deixe a bênção que Deus deu para ela. Nunca deixe, nunca saia do teu lugar. O inimigo se levantou, Satanás vai cair em nome de Jesus. Pastor, olha, eu orei, Deus me deu a mulher que eu queria, o marido que eu queria, mas agora, pastor, olha, tá uma derrota. Mas espera aí, não é de Deus? Se é de Deus, é bênção. Então ore, porque a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Não jogue a toalha, não perca o ânimo, não desanime. Busque de Deus, aprenda de Deus, se fortaleça em Deus. Quando você está fraco e você vai no médico, e ele faz os exames e tem lá os níveis, né, de minerais no seu corpo, o que você precisa, ele vai mandar você comer dentro daquilo que você precisa para você se fortalecer, para a sua imunidade ser forte, para que quando vier uma bactéria, um mal, para tentar entrar no seu corpo, você está forte. Se alimente de Deus, se fortaleça de Deus, busque de Deus para você estar cada dia mais resistente às investidas de Satanás contra a sua vida. Continuando, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, voltou para a corrida, voltou para a guerra, voltou para a batalha, não ficou mais prostrado, não ficou mais desanimado, esqueceu até que a morte existe. Vamos para cima, porque o Senhor o fortaleceu. Entenda bem. Tem gente achando que as guerras são só de fora. Não, às vezes é dentro de nós. Por que a depressão tem feito, perdoa, quase matei aqui o português, né? Tem feito muitas pessoas desistirem da vida, se suicidado. Misericórdia. Quantos cristãos, pessoal? Eu tenho ouvido de pastores se suicidando. Meu Deus, onde está a vida desse homem? Cadê a fé em Deus? Não estou condenando, não. São pessoas que estão o quê? Fracas. Às vezes dá comida, mas não se alimenta. O cozinheiro pode ser o melhor do mundo. Se ele ficar só cozinhando e servindo as pessoas, se ele não se alimentar, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar fraco, não adianta. Então nós precisamos nos alimentar. Elias foi usado por Deus. Eu acho assim, gastou tudo que tinha em um dia. E no outro dia? Estava vulnerável. Não, nós temos que estar forte todos os dias. E como que nós temos essa força? Na presença de Deus. Voltando lá em Davi. Porque Davi não se acovardou? Não é por experiência. Ele nunca tinha lutado contra o gigante. Ele nunca tinha colocado uma armadura. Quando ele colocou a armadura de Saul, ele não conseguia nem se mover. Mesmo porque, se fosse a armadura que desse vitória, o próprio Saul ia usar. Mas não. Era a força de Deus sobre a vida dele. Nós lemos Abacuque, capítulo 3, versículo 19, na sexta-feira. Coloca só na tela, não precisa ir na sua Bíblia. Abacuque 3, 19. Olha o que diz aqui. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas. Pronto, se o Senhor é a tua força, ninguém vai te impedir de crescer, de avançar, de conquistar, de viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. Foque nele, porque agindo ele, ninguém vai impedir o seu sucesso. Não adianta jogar culpa no governo. Pastor, mas esse governo que está aí, por isso que não vai. Eu estou com 50 anos, pessoal. Se for contar de 4 em 4 anos, quantos governos eu já passei? Ninguém nunca me deu nada de graça. Eu tive que trabalhar desde os meus 12 anos. Eu vi meu pai trabalhar desde quando eu nasci. E graças a Deus. Não, pastor, mas ele dá de graça. Dá miséria para quem quer morrer de fome, para quem quer ser escravo deles. Agora, quem quer conquistar, vai para frente. Busca sabedoria, conhecimento, arregaça as mangas e vai para cima. Eu tenho falado muito com os jovens. Mas pastor, não sei isso, não sei. Busca conhecimento, busca sabedoria, vai para cima e você vai vencer, senão vai repetir a história da família. Minha família foi derrotada, você também. Não.
a minha família não conhecia o Deus que eu conheço, não servia o Deus que eu sirvo, não tinha a força de Deus sobre a vida dela, mas eu tenho, então eu vou vencer, não com as minhas forças, mas com a força de Deus. E ali entrou numa caverna e pousou ali à noite. Ou seja, ele foi, pessoal, ele avançou, ele chegou em um lugar agora onde ele estava seguro. Depois, se nós continuássemos lendo, Deus ia desafiar ele a sair para fora, nós não temos tempo agora, para que ele verdadeiramente visse o poder de Deus que estava agindo. E ele achava que era só ele. Ele achava que era só ele que não tinha se dobrado. Nós não vamos ler agora, depois você lê. Mas Deus falou, tinha mais 7.000 homens que não se dobraram. Às vezes a gente acha que é só a gente que está lutando, né? Não, pessoal. Às vezes o livramento que você está tendo hoje é porque tem alguém orando por você. Foi mamãe, foi papai, foi titio, foi vovó. É um pedido de oração que alguém colocou lá na igreja em seu favor. E é Deus que está te fortalecendo, Deus que está te guardando, Deus que está mudando a tua história. Então não aceite a afronta como a derrota. Não. O diabo se levantou, Satanás, você não sabe com quem você está mexendo. Quem é você? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aquele que se levanta contra você, se levanta contra o seu Deus. Se você está no esconderijo do Altíssimo, a palavra dele diz, à sombra do Onipotente, você pode o quê? Descansar. Não vá desanimar jamais. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as adversidades, olhe para o seu Deus. Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, por favor. Lá depois de 2 Coríntios. Você estava em 2 Coríntios, Gálatas nós já lemos. Vamos agora para Efésios. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo 11. Efésios 6, 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera, pastor. Efésios 6, 11. Amém? Glória a Deus. Ele diz ali, revesti-vos de quê? De toda a armadura de Deus. Nós temos que estar revestidos. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas se eu não estiver revestido com a força de Deus, com a armadura de Deus, eu vou me acovardar, assim como Elias se acovardou. Pastor, eu tenho vivido dias de depressão. Você aqui na igreja, você em casa, se revista com a força de Deus, com a armadura de Deus. Busque de Deus a cada dia. Pode dizer, Senhor, eu sou fraco, Pai, mas o Senhor é forte. O Senhor pode mudar a minha história, ou às vezes intercedendo por alguém. Você viu que o teu familiar já não é mais o mesmo, já está dando sinais de depressão, de fraqueza, de desânimo. Talvez já até abriu o coração com você e falou, olha, eu já desanimei da vida. Não chama a pessoa de fracassada, não brigue com a pessoa, não. Vai para o teu quarto, fecha a porta, como dizem em Mateus, e começa a falar com o Senhor. Senhor, a minha luta não é contra carne nem sangue. O Senhor vai mudar essa história. Assim como o Senhor mudou a história de Elias, o Senhor vai mudar essa história. De repente Deus vai te usar como aquele anjo para dar comida, para dar bebida, para que essa pessoa se fortaleça. Mas às vezes, quando a pessoa está lá na beira do abismo, a gente chega e acaba empurrando, aí a pessoa vai cair, pessoal, não vai conseguir. Não, mas seja a boca de Deus, seja aquele homem, aquela mulher com intrepidez, com ousadia diante de Deus, que vai chegar e vai declarar e vai determinar que o mal saia, que o mal perca as forças sobre a vida, seja talvez a sua vida, a vida do próximo, e vai determinar que essa pessoa já venceu em nome de Jesus. Revesti-vos, pois, de quê? Toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo, porque ele vem. E vem de várias maneiras. Contra a vida de Elias, ele veio através de uma mulher. Quem que era Jezabel? A mulher de quem?
de Acabe, né? O pastor Aguinaldo sempre brinca. Acabe, o nome já diz, né? Acabou, lascou tudo. Por que na hora que Elias estava desafiando os profetas, ela não foi para lá na hora do sacrifício? Eu vou, os profetas não conseguem, mas eu consigo. Onde estava Jezabel? A Bíblia nem diz onde ela estava. Mas agora, depois que tudo aconteceu, ela desafia. Olha como Satanás é sujo. E ele aceitou aquela afronta. Não, pessoal. Às vezes Satanás vai usar a boca de alguém para te afrontar. Às vezes vai ser aquela pessoa que você mais ama. Satanás vai chegar ali e vai usar a boca dela. E se você aceitar, primeira coisa que vem, a inimizade. Segunda coisa que vem, o medo. Por quê? A pessoa começa a recuar. Não, está amarrado Satanás, em nome de Jesus. A minha esposa é canal de bênção na minha vida, não de maldição. Ou o marido, ou vocês pais, seja canal de bênção na vida dos teus filhos. Não amaldiçoe, não, abençoe, amém? Dê a palavra para que se levante, dê a comida que eles precisam para se fortalecerem e serem revestidos cada dia mais. Continuando, pessoal, ainda em Efésios 6, 11. 12 agora, perdão. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Contra o quê? Os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Nos lugares? Não é terreno, pessoal. É celestial. Aquilo que os seus olhos veem não é o que pode te guiar. O que tem que te guiar é o Espírito de Deus, porque a sua luta também é nos lugares celestiais. Aquilo que você está vendo é apenas uma consequência. Às vezes a pessoa vê o sintoma, né, de alguém e fala, fulano está gripado, mas qual que é a causa daquela gripe? Às vezes não é nenhuma gripe. Às vezes a pessoa está com alergia, às vezes já está até com a pneumonia, a pessoa está achando é uma gripezinha, não é. Você está vendo só os sintomas, mas a causa está oculta. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você vê a reação do marido, da esposa, do filho, do vizinho, do amigo de trabalho, e você fala assim, né? Você acha que aquilo ali é a causa? Não, tem que ir lá na causa. Onde está o problema? Eu tenho problema. Você também tem problema, sim ou não? Agora, não adianta nós ficarmos acusando um ao outro, ou tentando achar culpado para os nossos problemas. Não, não. Temos que saber que há um espírito maligno agindo. Há um espírito maligno usando a outra pessoa. Eu sempre digo, ore pelos seus inimigos, porque quando Deus agir na vida deles, vão se tornar amigos. Talvez você era pior do que aquela pessoa sem Jesus, mas Jesus mudou a tua história, e pode mudar dela, e pode mudar dela também. Leia comigo novamente o 11 e o 12. Versículo 11, vai. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra hostes espirituais, principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vai sair daqui hoje diferente. Talvez antes de vir para cá, você discutiu com alguém, brigou com alguém, essa semana foi terrível, o mês passado foi terrível, e as consequências estão aí. Mas você vai sair daqui, não. Eu vou mudar minha atitude. Talvez você entrou aqui hoje depressivo, depressiva, pedindo talvez a morte como Elias. Não, Senhor, eu vou me levantar. Hoje é o dia onde eu vou me levantar. Hoje eu estou sendo revestido, revestida. Hoje é aquele dia que verdadeiramente eu estou comendo como Elias comeu e bebendo como Elias bebeu. E o Senhor, como o Senhor deu força para Elias, o Senhor vai me dar também, para que eu possa avançar e alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Diga graças a Deus. Seja revestido do poder de Deus. A má notícia que chegou
ela é muito menor do que o Deus que você serve. Esse vento que está soprando, a Bíblia diz que quando a nossa casa ela é firmada na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, mas ela não cai. A tempestade pode bater com ímpeto, as correntes, a Bíblia diz, contra a nossa casa, mas ela não vai cair, porque estamos firmados onde? Na rocha. Todos os dias, coloque a sua confiança no Senhor. Eu tenho incentivado, pessoal, a igreja a ler a Bíblia. Leia um versículo da Bíblia, se você puder, por dia. Pastor, eu não tenho tempo. Desculpa, não minta para você mesmo. Todos nós temos tempo. Temos ou não temos? Temos. O dia tem 24 horas para todo mundo. Outro dia, uma colega de ministério disse assim, ó, ela estava doente. E ela não parava para se cuidar. E foi agravando. E trabalhando muito, fazendo a obra de Deus. Mas ela não parava para se cuidar. Até que chegou um momento que ela teve que ficar paralisada. Cirurgias, isso e aquilo. E ela falou assim, várias vezes Deus me alertou. Mas só que eu não parei. É o cozinheiro. Está cozinhando, mas está com dor na coluna. Está cozinhando, mas está com a dificuldade ali e não cuida de si mesmo. Está alimentando os outros e não está se cuidando. Até que teve que parar. Pessoal, não tem jeito. Quando tem que parar, tem que parar. Mas não deixe a adversidade chegar. Busque a cada dia, se fortaleça a cada dia. Eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo. Se você não tem tempo para cuidar do seu corpo, da sua saúde, você vai ter que cuidar de quê? Da sua doença. Se você não tem tempo para cuidar do teu espírito, você vai cuidar daquilo que o espírito maligno vai colocar na sua vida depois, na sua casa, na sua família. Eu sempre digo, né? Até um carro, ele vem com um manual e ali tem as manutenções, o que que diz? Preventivas. Se você não faz a preventiva, vai ter que fazer qual? A corretiva. E qual que é mais barata? A preventiva, mas nós deixamos quando cai, está lá no fundo do poço. Talvez fazemos igual o pessoal em Juízes 6. E Israel empobreceu-se muito. Tem versão que diz muitíssimo. Então clamaram ao Senhor. Não, pessoal. Clame todo dia, toda hora, busque todo dia. Tem um livro, eu não estou vendendo o livro agora não. Eu vou pedir para pegar aqui para mim, algum obreiro pega ali, para facilitar aqui para os câmeras. Esse livro, ele tem uma mensagem, pessoal, por dia. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, Deus tem nos dado, Deus tem usado o missionário Soares para escrever livros. Esse aqui, por exemplo, o nome já diz bênçãos, bênçãos do inverno. Não estou vendendo livro aqui agora não, só estou te explicando. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, pegue um livro como esse, que é um devocional. Ele tem uma mensagem por dia, são 5 minutos do seu dia. É um versículo, uma mensagem simples, onde vai te dar conhecimento, vai abrir o seu entendimento para que você possa crescer no conhecimento, para que você seja revestido a cada dia. Não deixe para se alimentar quando você estiver fraco só não. Se alimente todos os dias para você não se enfraquecer, para você não se enfraquecer. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deus falou contigo? Vai lutar contra o marido, esposa? Contra a esposa, marido? Contra os filhos? Contra o pastor? Não. Contra principados, potestades. Coloca lá novamente, por favor. Contra os principados das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares onde? Nos lugares celestiais. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual foi a afronta que se levantou contra você ou contra alguém da sua família. Mas hoje você pode determinar o fim desse mal em nome de Jesus. Seja no emocional, seja seus sentimentos abalados, seja no físico, a doença chegou, seja no sentimental. Pastor, já não consigo olhar para o meu marido como eu olhava antes, ou para minha esposa.
Pastor, meu coração endureceu, algo aconteceu na caminhada. Você vai buscar a força de Deus agora. Eu quero que você fique de pé nessa hora e nós vamos unir a nossa fé. Independente do mal que se levantou contra a sua vida, ainda que você já tenha jogado a toalha, você volta hoje e fala: Senhor, me perdoa. Eu quero viver mudança. Eu quero viver transformação. Eu quero que tudo aquilo que Satanás destruiu seja restaurado hoje na tua presença. Você crê nisso? Então feche os teus olhos, Santo Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos levado a crer, sem reserva, sem medo, com ousadia. O Senhor tem nos levado a entender, meu Deus, que as armas das nossas milícias não é carnal, Pai, mas sim espiritual. Meu Deus, o Senhor trouxe essa pessoa aqui nessa manhã, ou colocou ela diante dessa tela para ouvir essa mensagem, Pai, porque o Senhor quer fortalecê-la. Assim como o Senhor enviou o anjo, meu Deus, para dar o alimento que Elias precisava, o Senhor me enviou aqui, Pai, para trazer esse alimento, para trazer esse pão, essa água que essa pessoa precisava, para que ela possa se levantar. Oh, Jesus, vai fortalecendo, eu te peço. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Se prostrou novamente. Mas outra vez o anjo o despertou. E outra vez o alimentou. E ele comeu e bebeu. Aí ele se levantou. E com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Oh, Jesus. Fortaleça, Jesus. Meu Deus, traga de volta a esperança a esse coração que estava desanimado, desesperançoso, triste. Traga, meu Deus, de volta esse sentimento na vida desse casal, Pai. Essa cumplicidade. Abra os olhos, meu Deus, dessa pessoa para que ela possa ver o que o Senhor confiou nas mãos dela. Quantos têm murmurado, desanimados. Só vê o que é mal, Pai. Esquece daquilo que o Senhor fez. Meu Deus, que essa pessoa consiga enxergar, Pai, aquilo que o Senhor tem para ela, Jesus. Meu Deus, eu não sei como essa pessoa entrou aqui nessa manhã, mas uma coisa, meu Deus, eu declaro, eu profetizo, que ela saia daqui fortalecida, que ela saia daqui pronta para viver, meu Deus, uma semana de bênçãos, de vitórias, um mês de agosto de respostas, um mês de agosto de fortalecimento, que ela saia daqui para viver as tuas maravilhas, Senhor. Oh, Jesus, que a partir de hoje ela seja guiada pelo Espírito e que ela jamais venha dar lugar à carne. A tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não senti fé. Fala de todo o teu coração: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, que essa seja a verdade, Pai. Que essa pessoa saia daqui de hoje para vencer, para romper, Pai. E que na vida dela, meu Deus, oh Jesus, o teu nome seja exaltado. Assim, meu Deus, como essa senhora que no início do culto deu o testemunho, Pai. Meu Deus, ela suportou todas as dificuldades, mas ela pôde declarar que hoje a filha é uma doutora. Meu Deus, que essa pessoa possa declarar, meu Deus, na vida dela, Pai,
o melhor, que ela possa, meu Deus, alcançar as alturas que o Senhor tem para ela. Nós te louvamos, Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Oh, se as lágrimas vierem, deixa elas rolarem, deixa. Aleluia, Jesus. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em que eu possa confiar. Se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter os sonhos e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Levante as suas mãos e cante. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter os sonhos e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Declare de todo o seu coração. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Uma coisa houver, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Porque Deus é comigo. Oh, Jesus. E se o Senhor é por nós, meu Deus, quem será contra nós? O Senhor é com esse homem, o Senhor é com essa mulher aqui na igreja, ou com esse jovem, com essa criança. Ah, Pai, o Senhor é com essa pessoa no presídio, no hospital, com essa pessoa que me assiste dentro desse carro, com essa pessoa que me assiste, meu Deus, com as lágrimas derramando nessa hora. O Senhor é com ela também. Ah, Senhor, vai mudando, meu Deus, essa situação. Oh, Pai, assim como declaramos nessa canção, e se no caminho algo acontecer, Pai, oh, Jesus, que essa pessoa tenha certeza de que o Senhor é com ela e que ela vai avançar, que ela vai conquistar, que ela vai, meu Deus, viver aquilo que o Senhor tem para ela, que é o melhor. A tua palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Santo Deus, que essa pessoa não aceite nada menos do que o que o Senhor tem para ela. Quantas vezes Satanás se apresenta com algo bom, com algo que parece que é o melhor, mas não é, porque ele é mentiroso, e essa pessoa é enganada, ainda que ela já tenha sido enganada. Meu Deus, que ela venha abrir mão, meu Pai, desse mal sobre a vida dela, dessa oferta diabólica, e ela venha dizer: Senhor, a partir de hoje eu só vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, independente das adversidades,
adversidade, das circunstâncias, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim, meu irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã, Deus tem o melhor para você, independente das adversidades, independente da afronta, creia que o Senhor é contigo, e se Ele é com você, você vai vencer, você vai conquistar, você vai avançar, você vai ter essa resposta que você tu tem esperado. Oh Jesus, independente das circunstâncias, sim, Senhor, o Senhor é conosco. Eu posso crer que tudo é possível. Diga. Vou continuar. Algo bom está surgindo. Haja o que houver. Haja o que houver. Cadê a igreja? Deus é. Nele eu posso. Que tudo é. Vou continuar. Algo bom está surgindo. Eu sei que a dor irá passar. Eu sei que a dor irá passar. O resultado que virá será bom pra mim. Deus é bom pra mim. E quando o dia clarear, a minha alma cantará. Deus é bom pra mim. Ele está em mim. E eu sei que a dor irá passar. O resultado que virá será bom pra Deus é bom pra mim. Sim, Santo Deus. O Senhor é bom, Pai. E a tua palavra diz: bem-aventurado o varão cujo Deus é o Senhor. Oh, meu irmão, tudo que você precisa fazer é reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não o fez, faça agora. Peça para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje o Senhor seja o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. E você que se afastou da presença dele, você que já confessou, volte hoje. Peça perdão para Ele. Fala assim: eu estou voltando. Eu tinha saído, Pai, mas hoje eu volto para a tua presença. Peça para Ele para novamente escrever o teu nome no livro da vida. Oh, Pai, e esse que está na tua presença, Pai, eu te peço, fortaleça. Meu Deus, que o desânimo não venha tomar conta do coração de ninguém. O medo, a afronta, porque maior é o Senhor. Diga: Senhor Jesus, que todos os dias da minha vida eu venha permanecer na tua presença. Diga amém. Certa que vitória